Aquieta-te ao mar. Há um Deus. Se o trovão e o mar
a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o pão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Olá, meus irmãos, boa noite, graça e paz seja com todos, amém? Aqui estou mais uma vez para, desta vez, louvar o Senhor, dirigindo o culto de hoje à noite. Como vocês estão notando, o cenário hoje é diferente. Hoje estamos terminando o serviço lá no templo. Não foi possível nós fazermos o culto hoje lá, mas aqui estamos, para juntos apresentarmos o culto ao Senhor. E quero começar lembrando de você fazer a sua live, faça a sua live e nos envie, para que no final do culto nós possamos matar um pouquinho da saudade dos irmãos vendo a sua foto que você faz com a sua família. Faça isso, envie a sua live para o número que tem aí na sua tela e no final do culto nós nos veremos assim pelas fotos. Mas agora primeiro nós fazemos a nossa leitura bíblica, que se encontra no texto, na Bíblia, no Salmo 100. Muito, muito bonito esse texto, muito louvável esse texto, que diz assim: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele e não nós que nos fez seu povo e ovelha do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor e em seus átrios com hinos, louvai ao Senhor e bendizei o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração em geração. Amém? Vamos orar e buscar o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pela tua santidade, Senhor, e porque o Senhor é bom. Obrigado, Senhor, pela oportunidade de prestar ao Senhor o culto, mesmo de forma digital, Senhor, virtual, pelo meio da tecnologia que o Senhor fez com que o homem aprendesse e desenvolvesse. É no nome de Jesus que eu te peço, Senhor, que essa palavra, que tudo isso seja feito para a honra e glória do teu nome. Obrigado por esse texto, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos fez povo teu e ovelha do teu pasto, através do teu Filho Jesus. Obrigado e que a palavra do teu servo, que vai ser lida, chegue aos corações. Alcance, Senhor, corações que não conhecem a tua palavra, que não aceitaram o Senhor ainda como Salvador. E faz, Senhor, o milagre da salvação, que só o Senhor tem poder para isso. Ser conosco por toda essa programação, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Vamos continuar louvando ao Senhor. A palavra do Senhor diz que Ele é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, de eternidade em eternidade. Ele é Deus e sempre será Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz, ou quando em silêncio estás.
estás me ensinando que sempre és Deus. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouço a tua voz ou não, quando em silêncio estás. Estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. És Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus, serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás, e ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor, estás me ensinando que sempre és Deus. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e ter o teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você até ficou isso. Diz
agradeço, Deus, que num deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não persiste, Você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é prazer que te pertenço. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, estamos, como nesse momento nós falarmos sobre missões. E temos um tema em uma divisa e temos também um alvo. Mas eu quero falar da sua selfie. Não esqueça, envie sua selfie para o número que está do seu vídeo, na sua tela. Mas tema e divisa de missão, nossa campanha de missão estadual, que diz assim, nosso tema: estou em missão, a serviço do amor de Deus. E a nossa divisa é: pois nem o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Marcos 10, 45. Logo após o vídeo que nós vamos ver, vamos falar mais sobre o nosso momento de ofertório. Vamos ver o Olá, vídeo. batistas do Rio Grande do Norte, eu sou o pastor Adílio, missionário da nossa convenção para a plantação de igrejas. E nós estamos no campo de São Gonçalo do Amarante, a Congregação Batista Alvorada. Congregação Batista Alvorada. Projeto esse que nasceu no coração de Deus e há 3 anos entramos aí junto com o projeto Missões 40 na plantação desse trabalho. De lá para cá, muitas coisas têm acontecido. Tivemos a parceria com a Missão Pioneira para a construção do templo da nossa igreja e foi inaugurado no dia 4 de outubro de 2019. E Deus tem feito grandes coisas, grandes maravilhas para o seu povo. Uma das principais características do nosso projeto é o foco no relacionamento discipulador. Isso tem crescido dentro do nosso bairro, dentro dos nossos condomínios espalhados ali em Novo Santo Antônio, e isso tem contagiado as pessoas, o testemunho do Senhor Jesus Cristo, e nós temos focado nesses relacionamentos. E essa é uma das características principais da nossa igreja. Estamos avançando aí para sonhar com um novo projeto de plantação dentro de São Gonçalo do Amarante, precisamente ali no bairro chamado Parque Amarante. Estamos sonhando com esse projeto e pedimos que você, batista do Rio Grande do Norte, venha estar conosco nessa nova campanha, participe da missão, contribuindo, mandando a sua oferta missionária, fazendo a adoção de um campo missionário. E aí com certeza você estará contribuindo com todos os missionários para o sustento da obra. Nós estamos lá 24 horas a serviço
do projeto, e isso é fruto do seu trabalho. Você que é um parceiro nosso, nós estamos lá porque você nos enviou. Por isso nós louvamos a Deus por todos os batistas do Rio Grande do Norte, né? E que você possa estar a serviço do amor de Deus, esteja na missão. E lembrando aos irmãos que nós estamos em missão, e nós falamos sobre a nossa tema, divisa, e temos também um alvo, que é de R$ 6.500, que vai ser finalizado, se Deus quiser, no final desse mês. E não só alcançaremos, mas ultrapassaremos para a glória do Senhor. Como os irmãos podem fazer essa contribuição? Através de depósito bancário, com a conta que vai estar aí no seu vídeo, ou vindo até a nossa igreja, falar com a irmã Jéssica, ou se não, ligando para a irmã Jéssica e solicitando a visita ou a presença de um irmão que a igreja destinará para ir até a sua casa e fazer assim que você faça a sua contribuição ou entrega de dízimo. E também através do QR Code, que logo depois você vai ver o vídeo, como fazer através de transferência bancária via celular. Mas vamos passar esse vídeo. Acesse o seu aplicativo do DB. Bem aqui embaixo da tela, clique em pagar. Aparecerá uma tela com a opção pagar ou receber. Você clica em pagar. Aproxime a câmera do seu celular na tela da TV ou PC, que lerá automaticamente. Digite a sua senha do aplicativo, que abrirá para você digitar a data e o valor. Você marca a opção da data e logo mais em seguida digite o valor da sua oferta ou dízimo e clique em avançar. Confira os dados do nome da igreja e o valor. Digite a senha do seu cartão do banco e clique em confirmar. Pronto, sua oferta e dízimo foram realizados. Viu como é simples? É simples. Faça parte desse plano do Senhor. Faça parte. Não fique de fora. Agora nós vamos ver 2 vídeos. Um sobre a revista da EB, que é a Escola Bíblica, e outro sobre o momento de gratidão. E eu convido a você a fazer o vídeo e nos enviar, para que nós possamos passar e assim fazer que todos conheçam a obra do Senhor na nossa vida, a bondade e a misericórdia do Senhor na nossa vida. Por muitos motivos nós temos que agradecer ao Senhor. Façamos um vídeo e declaramos, apresentamos, fazemos público conhecido o que o Senhor tem feito por nós. Amém? Vamos assistir. Olá, meus irmãos, graça e paz. É bom mais uma vez estar aqui com um vídeo informativo sobre a nossa Escola Bíblica Dominical. No ano passado, em 2019, nós escrevemos e foi lançado este ano o material para os batistas brasileiros de Escola Bíblica Dominical com as cartas de Paulo. Isso, Gálatas, Efésios, Filipenses e Colossenses. A editora Convicção produziu milhões dessa revista para o povo batista brasileiro e nós vamos usá-la na nossa igreja. E o pessoal da terceira idade? O pessoal da terceira idade, a Jéssica preparou essa arte com o nome da revista, a realização. E se você observar, nós fizemos ela com muito carinho. Nós temos aqui uma apresentação, temos aqui o índice e as lições, se você observar, ficaram com a fonte maior, para justamente o pessoal da terceira idade usar. É o mesmo texto dessa revista, nós só fizemos aumentar a fonte e fazer essa arte. Para quê? Para que você participe da escola bíblica que vai começar a nova classe no dia 2 de agosto, primeiro domingo de agosto. E você pode vir pegar esse material aqui, colocar o seu nome no grupo, ou então nós vamos deixar na sua casa. Qual o objetivo? O objetivo é que você não perca as lições, não perca a oportunidade de crescer espiritualmente. Toda a igreja, inclusive a turma de novos convertidos,
casais, terceira idade, vai ver o mesmo assunto. As cartas de Paulo, Gálatas, Efésios, Colossenses e Filipenses. Será um trimestre de crescimento e elevo espiritual. Contamos com você e com a sua matrícula. Deus abençoe a todos. Olá, meus irmãos, graça e paz. Estou fazendo esse vídeo aqui para desafiar você. Você que é membro da igreja, congregado, ou mesmo não é nem evangélico, mas é amigo da igreja, eu queria desafiar você a fazer um vídeo de 1 minuto e dizer por que você agradece a Deus pela existência da Segunda Igreja Batista de Mossoró, por ela existir por 50 anos. E nós queremos divulgar isso nas mídias, nas redes sociais da igreja. Participe, conto com você. Vamos agora agradecer ao Senhor, um momento de oração simbólica, como nós tivemos no culto apresentado ao Senhor, todos juntos, baixar na nossa fronte e agradecer ao Senhor pelo sustento da sua obra, pelo que o Senhor tem feito. E até aqui nos ajudou o Senhor. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, pelo sustento da tua obra, porque o Senhor nos usa e derrama graça sobre nós. Nós reconhecemos, Senhor, por gratidão, devolvemos ao Senhor aquilo que é do Senhor, para louvor e glória do teu nome, Senhor. Recebe, Senhor, com alegria, com alegria que te entregamos, Senhor, para que a tua obra seja completa, Senhor, e faça assim a tua vontade aqui na terra. É no nome de Jesus que nós te entregamos, é no nome de Jesus que nós te oramos. Amém. Agora vamos assistir, meus irmãos, nosso primeiro vídeo de gratidão ao Senhor, feito pelo irmão Francisco. Eu desafio você a fazer um vídeo de 1 minuto de gratidão pela igreja do Senhor aqui na terra, a importância da igreja do Senhor na sua vida. Vamos ver o vídeo. Eu quero saudar os irmãos na graça e na paz do Senhor Jesus e dizer que eu tenho motivos para agradecer a Deus pela vida da Segunda Igreja de Mossoró. Agradecer a Deus porque no momento em que nós estávamos precisando de um apoio como Congregação Batista Nova Sumaré, ela nos recebeu. E hoje é um privilégio e nós agradecemos a Deus porque fazemos parte desta igreja, fazemos parte das 10 congregações que essa igreja conduz aqui na nossa região e que Deus continue abençoando o nosso pastor, toda a diretoria da Segunda Igreja, que eles continuem tendo esta visão de avançar no Evangelho e de alcançar muitas vidas que estão aí no mundo necessitando do amor de Deus. E nós agradecemos a Deus por isso. Não só, também agradeço a Deus pelos 50 anos desta igreja aqui na nossa cidade. Que Deus continue abençoando a todos. Em nome de Jesus. Amém. Pois é, meu irmão Francisco. Quem não conhece, Francisco Elias é da nossa Congregação Batista Nova Sumaré. Ele foi o primeiro, durante a semana, que ele gravou e mandou pra gente esse vídeo de 1 minuto dizendo por que agradece a Deus pelos 50 anos da Segunda Igreja Batista. Por que você agradece a Deus pela vida da sua igreja? Por quê? Faça esse vídeo, mande pra gente. É 1 minuto no máximo e nós teremos o prazer de colocar tanto nas mídias, né, como aqui no nosso programa da quarta-feira, do YouTube, no domingo pela manhã e no domingo à noite. Uma nota muito importante a respeito do aniversário da igreja. Nós vamos dar mais informações durante esse mês. O nosso aniversário da igreja de 50 anos será online. Os irmãos que irão cantar, pregar, dirigir, fazer história, né? Vai ser todos, eles vão fazer isso ao vivo. E será de quarta-feira, 18, até o domingo 23. Nesses 5 dias, de quarta a domingo, nós vamos dar ênfase a cada década da igreja. A primeira década, os primeiros 10 anos da igreja, no ano 1970, depois 1980, 1990, ano 2000, ano 2010 do sábado, ano 2000 do sábado, ano 2010 do domingo. Cada dia dando ênfase, será essa programação, né? Com o Ministério de Louvor, Banda Átrios, o Plenos, irmão Josivan, irmão Oséias, o Rubinho cantando. Vai ser uma festa linda esses 5 dias de bênção. E os pregadores? De melhor qualidade. De quarta a sábado, o pastor Luiz Saião estará pregando sobre
a graça de Deus. A graça de Deus do Antigo Testamento. Talvez alguém diga, existia graça de Deus no Antigo Testamento? Onde é que tem isso? Graça de Deus do Antigo Testamento. Experimentando a graça de Deus em meio às aflições, infortúnios, problemas da vida. Experimentando a graça de Deus na pandemia. Olha que tema atual. E a graça de Deus na pós-modernidade. Nós vivemos dias pós-modernos, onde não existe mais referenciais e pilares fundamentais. Há multiverdades. Nesse mundo plural, onde é que está a graça de Deus? Pastor Luiz Saião estará pregando de quarta a sábado, todas as noites, aqui no aniversário da igreja. E no domingo pela manhã e no domingo à noite, o pastor, diretor executivo da Junta de Missões Nacionais, pastor Fernando Brandão. Ele estará pregando sobre proclamando a graça de Deus, tanto no domingo pela manhã como no domingo à noite. Então vai ser uma festa belíssima no nosso mês agora de agosto, dos dias 18 aos dias 23 de agosto. Todos os cultos começando às 19h30, com exceção do domingo, que vamos começar às 18 horas. Mas os outros dias, nós estamos começando a programação às 19h30. Quarta, quinta, sexta e sábado às 19h30. Domingo pela manhã às 9 horas e à noite às 18 horas do domingo. E, pastor, e a respeito da igreja, a gente vai voltar ao culto agora em agosto? Vamos voltar ao culto presencial? A Prefeitura Municipal de Mossoró fez um decreto para que as igrejas abrissem com a sua capacidade de 30% e obedecendo 1 metro de distância entre as pessoas que participaram do culto. O que é que nós decidimos? Nós decidimos, agora no mês de agosto, ainda não abrir a nossa igreja. Até mesmo porque existe o decreto do Estado que a partir do dia 12 de agosto vai mudar, se vai fechar de vez ou se vai abrir mais um pouco. E a partir de setembro, a Prefeitura libera 50%. Em outubro, 75%, e em novembro, 1º de novembro, 100% da capacidade da igreja. Porque se o quadro continuar, e se Deus quiser, essa pandemia vai embora, vai desenvolver-se uma vacina, e se Deus quiser, tudo vai voltar ao normal. Estamos orando por isso, estamos pedindo a Deus por isso. Então, neste mês de agosto, ainda não voltaremos às nossas reuniões presenciais. Mas, 2 de setembro, temos um encontro marcado. 2 de setembro é uma quarta-feira. E nós vamos ter, depois de 6 meses, o nosso primeiro culto presencial, um culto de oração. Quarta-feira, dia 2 de setembro. E eu quero convocar você. Nós teremos capacidade, segundo a lei, de pelo menos 100 pessoas obedecendo o distanciamento de 1 metro. De 1,5 metro. Então, teremos culto de oração nessa quarta-feira, dia 2, e no domingo pela manhã. No domingo pela manhã, que é 7 de setembro, não, 1, 2, 3, 4, 7 de setembro. Nós vamos estar reunidos pela manhã. E à noite, pastor, não vai voltar o culto à noite? Vai, mas não vai ser no mês de setembro. Talvez no mês de outubro. Mas no mês de setembro, nós estamos voltando o culto presencial para o culto de oração e o culto de manhã. Tanto para a escola bíblica, como também aquele momento de culto, de celebração de culto, de ações de graça, vamos estar juntos, para a glória de Deus, no domingo pela manhã e na quarta-feira do culto de oração. Eu quero convocar a nossa igreja para voltar para a igreja, para o nosso culto, para orar. Será o culto de oração. A Associação Batista do Oeste teve uma reunião ontem, dia 1º de agosto, inclusive foi lá na nossa igreja e foi virtual, e a associação deliberou da seguinte maneira: cada igreja é autônoma e autogovernada para tomar sua decisão conforme a sua realidade. Há cidades que já estão abertas no interior, mas há outras que estão se fechando, que está aumentando o número de casos. Há bairros da cidade que está difícil. Então, cada igreja vai ver a sua realidade e abrir, conforme a lei. Não pode acima de 30%. Então, conforme a lei, conforme o decreto, as igrejas vão abrir. Nós, a Igreja Batista Betel, a Igreja Batista Sumaré, nós vamos abrir só a partir de setembro e vamos abrir assim com muita cautela, com todos os cuidados, máscara, álcool gel, termômetro, distanciamento, tapetes para passar os pés, respeitando a bancada. Nós vamos colocar fitas mostrando o local onde essas pessoas devem sentar. E por enquanto
nós vamos fazer assim. Mas se Deus permitir, nós vamos estar de volta celebrando ao Deus da vida, ao Deus que nos salvou e nos amou. Lembrando, o que Josinaldo falou aqui, é que a gente faça seu selfie, para que a gente reveja os irmãos. Quando você tira essa foto, é uma alegria muito grande, porque a gente revê os irmãos, a gente revê as pessoas que nós amamos. Então é uma forma muito carinhosa, você junta aí sua família na frente da televisão, tire sua selfie, né, e manda pra gente, porque no final do culto nós teremos nosso momento selfie, ok? Hoje nós queremos dar continuidade à nossa série de sermãos em Josué, e hoje nós vamos ver 2 capítulos de Josué. Eita, pastor, é muita coisa, mas são 4 verdades que nós vamos ver, são 4 pontos do nosso sermão hoje, e esses pontos são pertinentes a respeito da conquista. E nesses capítulos 15, a partir do 15, 16, 17, 18, 19 e 20, é a distribuição da terra para aqueles que conquistaram, para as tribos de Israel. São 12 tribos e é descrita o território. Vai de onde para onde? Do norte vai até canto, do sul vai até lá, do leste a oeste, e dividido, né? Houve o sorteio e cada tribo pegou aquele pedaço de tal canto até tal canto, e tal canto até tal canto. Mas entre, vamos dizer, esses nomes que é esquisitos para a gente que é latino-americano, que fala o português, os nomes difíceis de falar, existem lições maravilhosas que servem para nós aprendermos a respeito da conquista. E eu queria que Deus, na sua graça e misericórdia, viesse nos falar. Nós temos aqui o subtema de hoje, olha aí na sua tela. O que precisamos saber sobre as conquistas? O que precisamos saber sobre as conquistas? O que é que você precisa saber? O que é que eu preciso saber? Ah, pastor, eu sei que é muito bom, né? A gente conquistar, a gente vencer. Mas só isso. Algumas coisas você precisa entender e perceber porque Deus lhe fez conquistar, vencer, triunfar sobre esta ou aquela situação, né? Porque a vida eterna, a salvação em Cristo Jesus, Deus lhe deu a salvação em Cristo Jesus, são conquistas. E por quê? Para quê? O que é que você precisa saber a respeito disso? O texto, nós vamos ler aqui, o capítulo 16 tem apenas 10 versículos, e ele fala sobre a distribuição da terra das tribos de Manassés e Efraim, o 16 e o 17. E o capítulo 10 diz assim, olha aí na sua tela, acompanhe. Saiu depois a sorte dos filhos de José. Sorte porque foi sorteado, né? Foi o sorteio. Desde o Jordão, na direção a Jericó, junto às águas de Jericó, para o oriente, e estendendo-se também pelo deserto, que sobe de Jericó pelas montanhas de Betel. E de Betel vai para a Luz e passa ao termo dos Arquitas até Atarote. Desce do lado do ocidente do termo de Jefté até o termo de Bet-Eron de baixo, até Gezer, indo terminar no mar. Assim, verso 4, alcançaram a sua herança os filhos de José. Quem são os filhos de José? José é filho de Israel, José é filho de Jacó. Mas receberam os netos, no caso, Manassés e Efraim, que são filhos de José. Versículo 5. E foi o termo dos filhos de Efraim, começa a descrever, segundo as suas famílias, como segue. O termo da sua herança para o oriente era Atarote Adar até Bet-Eron de cima. E sai este termo para o ocidente, para o outro lado, junto a Mecnatá. Desde o norte, torna este termo para o oriente até Tanat-Siló e passa por ela desde o oriente de Janoa. Desce desde Janoa até Atarote e Naraate toca em Jericó, terminando no Jordão. E de Tapua vai ao termo para o ocidente, ao ribeiro de Canaã, terminando no mar. E esta é a herança da tribo dos filhos de Efraim, segundo suas famílias. Mas as cidades que se separaram para os filhos de Efraim no meio da herança dos filhos de Manassés, todas aquelas cidades e as suas aldeias, e não expulsaram, isso é interessante, irmãos, versículo 10, e não expulsaram os cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus que habitavam no meio dos efraimitas, até o dia de hoje, porém sendo eles tributários, ou seja, porém sendo eles dominados. Terminou o capítulo 16, aí o capítulo 17 começa.
Continuando, descrevendo sobre a distribuição dessas duas tribos. Também coube a sorte a tribo de Manassés, né? Os filhos de José, Efraim e Manassés. Portanto, era o primogênito de José. Quem era? Né? Manassés. Maqui, o primogênito de Manassés, pai de Gileade, portanto, era um homem de guerra e teve Gileade a Baçã. Também os demais filhos de Manassés tiveram a sua parte segundo a sua família, a saber, os filhos de Abiezer, e os filhos de Eleque, e os filhos de Azriel, e os filhos de Siquém, e os filhos de Efer, e os filhos de Semida. Esses são os filhos de Manassés, filho de José, segundo as suas famílias. Versículo 3. Zelefeod, olha o nome, Zelofead, porém, filho de Efer, filho de Gileade, filho de Maqui, filho de Manassés, ou seja, trineto, não teve filhos, mas só filhas, já pensou? E esses são os nomes das filhas, das meninas: Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 4 meninas, 5, né? 1, 2, 3, 4, 5 meninas. Essas, porém, veja o que elas fizeram, versículo 4, achei muito interessante isso, irmãos. Elas, porém, chegaram diante de Eliezer, o sacerdote, e diante de Josué, filho de Nun, e diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos, pelo que, conforme ordenou o Senhor, lhe deu a herança no meio dos irmãos de seu pai, ou seja, no meio dos seus tios. E couberam a Manassés 10 quiões afora a terra de Gileade, de Baçã, e o que está além do Jordão. Versículo 6. Porque as filhas de Manassés receberam herança entre os filhos dele, e os outros filhos de Manassés ficaram com a terra de Gileade. E o termo de Manassés foi desde a serra até Micameta, e que está de frente a Siquém, e estende-se entre o termo da direita até os moradores de Entapuã. Tinha Manassés a terra de Tapuã, porém Tapuã, junto ao termo de Manassés, pertencia aos filhos de Efraim. Então descia este termo ao ribeiro de Caná, a Efraim, e couberam as cidades do sul do ribeiro. Entre as cidades de Manassés, os termos de Manassés estavam ao norte do ribeiro, indo terminar no mar. Verso 10. Efraim ao sul, Manassés ao norte, e o mar, o seu termo. Pelo norte tocam Aser, pelo oriente Issacar, que são outras tribos, né, de Jacó. Porque em Issacar, em Aser, tinha Manassés Bet-Seã, e as suas vilas de Ebleã, e as suas vilas, e os seus habitantes de Dor, e as suas vilas, e os habitantes de Endor, e as suas vilas, e os habitantes de Taanac. As suas vilas e os habitantes de Meguido, e as suas vilas, 3 outeiros. E os filhos de Manassés não puderam expulsar, olha só, não só os efraimitas, mas os de Manassés, não puderam expulsar os habitantes daquela cidade, porquanto os cananeus queriam habitar na mesma terra. Sucedeu, verso 13, sucedeu que, engrossando as forças, os filhos de Israel fizeram tributário, ou seja, dominaram os cananeus, porém não expulsaram de tudo. Então, os filhos de José falaram a Josué, dizendo: por que me deste por herança só uma sorte de um quião, sendo um povo tão grande, visto que o Senhor até aqui tem nos abençoado? Veja só. Os filhos de José foi falar com Josué, dizendo: olha, a terra que o Senhor deu é pequeno para um povo tão grande que o Senhor tem abençoado tanto. Verso 15. E disse-lhes Josué: se tão grande povo és, sobe ao bosque, e ali corta para ti o lugar na terra dos perizeus, dos refaíns, pois que as montanhas de Efraim te são estreitas. Verso 16. E disseram os filhos de José: as montanhas não nos bastariam, também os carros de ferro que há entre todos os cananeus que habitam na terra do vale, entre os de Bet-Seã e suas vilas, entre os que estão no vale de Jezreel. Então Josué falou à casa de José, a Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, grande força tens, não terás uma sorte apenas, porém as montanhas serão tuas,
ainda que os bosques cortá-lo-ás, e as suas extremidades serão tuas, porque expulsarás os cananeus, e ainda que tenham carros de ferro, ainda que sejam fortes. Que Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Que Deus possa falar de maneira pertinente, real, verdadeira. E eu queria convidar você, pedir que o Espírito Santo, no meio desses nomes tão difíceis, né? A terra vai de tal canto, de tal povo, que o Espírito Santo venha nos falar. Que a palavra de Deus seja pregada em alto bom som, clara, centrada na pessoa bendita de Cristo. Entendemos que essa é uma ação do Espírito Santo de Deus. É mais do que técnica de oratória, homilética, homilia. É a ação direta do Espírito Santo falando ao coração. E suplicamos nesse momento que Deus venha fazer isso. Que o Espírito Santo de Deus traga a sua iluminação. Que nos dê ouvidos para ouvir sua voz. Coração como uma terra fértil para a semeadura da palavra. Que Ele fale de maneira que Ele sabe falar. Vamos orar. Senhor nosso Deus, suplicamos a Tua intervenção e a Tua ação, a Tua bondade, a Tua graça, a Tua misericórdia. Que o Senhor venha nos falar de maneira real, verdadeira, poderosa essa noite. Onde tiver um coração sedento, com sede da Tua palavra, vai, Senhor, como uma flecha certeira. E aplica no corações verdades do céu. Revela-nos, Senhor. Dá-nos corações férteis à semeadura da Tua palavra. Ouvidos prontos para ouvir Tua voz. Entendemos que esse é um milagre do Teu Espírito, porque só o Teu Evangelho, só a palavra que vem de Ti, não do homem, tem poder de fazer transformações, tem poder de fazer milagres, tem poder de libertar, tem poder de salvar. Só o Teu Evangelho e Cristo Jesus tem esse poder, Senhor. Opera o milagre. Fala-nos. Esta é a nossa oração no nome precioso de Jesus. Amém. Amém. Meus amados irmãos, queridos amigos, ouvintes, telespectador, você que está aí do outro lado da internet, essa noite Deus quer lhe falar de algumas coisas sobre a conquista. Por que Deus vai lhe dar esta ou aquela conquista? Não só por lhe dar, só porque para fazer um carinho. Não, tudo tem um propósito debaixo do céu. Deus tem planos maravilhosos, os planos de Deus são maravilhosos, extraordinários. E resume para a glória do nome dele. Não é só para o seu bem-estar, não é só para massagear, alisar seu ego, mas é para glorificar o nome do Deus eterno. Não é para que as pessoas olhem para você e digam, eita, fulano é. Não! É que as pessoas olhem para você e digam, o Deus dela ou o Deus dele faz toda a diferença. A ele seja a glória, o louvor para sempre. Mas então, pastor, o que é? Vamos às lições? Olha aí o seu primeiro slide. Primeira coisa que nós precisamos saber, aqueles que conquistam, é que tipo de herança devemos deixar para nossos descendentes através das nossas vidas. Eu não estou falando aqui de bens. Eu não estou falando aqui do vil metal, de posses, apartamentos, ações, investimentos, empresas. Mas são de outros valores. Respeito, honra, verdade, temor a Deus, coração pertencente, cheio da graça e da misericórdia de Deus. São heranças de valor inestimáveis. Mas, pastor, o que é que tem a ver isso com o texto que acabamos de ler? Vamos ver aqui o texto. Olha aí, nesse primeiro slide, os 4 primeiros versos do versículo 16. Saiu a sorte, né? Foi sorteado dos filhos de José, desde Jordão, na direção a Jericó, junto às águas de Jericó, ao oriente, excedendo-se pelo deserto que sobe de Jericó, pelas montanhas de Betel. E de Betel para a luz, que passa do termo dos Arquitas a Tarote. Desce do lado do ocidente do termo de Jefté e o termo de Beteron, de baixo, e até Gezer, indo terminar no mar. Assim, versículo 4, alcançaram a herança
os descendentes, os filhos de José, Manassés e Efraim. O que me chama a atenção, meus amados irmãos, é que a herança veio para Manassés e para Efraim, para os netos de Jacó, para os filhos de José, não necessariamente para José, mas para os filhos de José, e as tribos e as suas descendências, porque José foi um homem de vida íntegra, um homem que tinha o temor do Senhor no coração, era um homem que cria no Deus que era seu Deus, mesmo que as suas circunstâncias fossem completamente contrárias. José, mesmo sendo perseguido, invejado, odiado, vendido como escravo pelos próprios irmãos, tratado como um maníaco sexual, preso por isso. A mulher de Potifar queria ter vida conjugal com ele, ele recusou a isso e por isso ele foi acusado por ela. Ele foi preso. Preso lá, ele ajudou na prisão, ele ajudou a 2 medalhões que estavam presos, era o copeiro do rei e o padeiro do rei, aquele que experimentava o vinho e aquele que fazia a comida do rei. E ambos estavam sendo acusados de querer matar Faraó. E quem era, e ele deu a descrição do que iria acontecer, mas aquele que foi beneficiado esqueceu dele. E ele disse, olha, lembra de mim, minha situação é tão difícil, eu não fiz crime nenhum, eu sou inocente, mas foi esquecido. É interessante, meus amados irmãos, de que mesmo ele sendo, vamos dizer, uma vida aparentemente azarada, só levando pancada, além de queda coisa, só coisa ruim, só infortúnio. É interessante, meus amados irmãos, que isso não demoliu a sua fé, a sua consistência no Deus que ele cria, no seu Deus. Ele poderia muito bem se envolver com aquela mulher de Potifar, jovem, no ardor da sua sexualidade, ia ser melhor, mais bem tratado. Potifar só vivia viajando. Além das regalias dentro da cidade, dentro da casa, né? Os prazeres que ele ia ter. Mas ele não abriu mão do temor do Senhor que estava no seu coração. Mesmo sendo odiado pelos seus irmãos, criticado, invejado, vendido, mesmo sendo esquecido, tratado mal, tratado equivocado, sendo injustiçado, só pancada. Mas ele continua crendo no Deus da sua salvação. É interessante que José fez a diferença porque Deus usou José para salvar todas as suas tribos, todos os seus irmãos, inclusive aqueles que tinham maltratado, tinham invejado e vendido como escravo. Deus usou José para salvar aquela família. E agora ele tem 2 filhos, e agora esses 2 filhos entram na herança da conquista de Canaã. Maravilhoso isso, meus amados irmãos, que aquelas 2 tribos começam a fazer parte do grande povo de Israel e agora fazem parte da ação de Deus, do projeto de Deus, da história de Deus. Tudo isso porque um homem que levou Deus a sério. A melhor herança que você pode dar para seus filhos, pai, é você levar Deus a sério na sua vida. É você não abrir mão. Você ser um José de caráter. Que crê no Deus que está acima de todas as coisas. Que não está movido pela circunstância, mas o olho firme na eternidade, sabendo que o seu Deus é Deus. Esse é o melhor legado. Essa é a melhor herança que você pode deixar para os seus filhos. Não é dinheiro, não. Dinheiro eles podem crescer, estudar, trabalhar e conquistar. Caráter, temor a Deus, vida com Deus, as promessas de Deus, é um legado seu. Sim, pai. Sim, mãe. Você pode deixar essa herança maravilhosa para seus filhos. E uma conquista só é conquista quando assim o fazemos. Não adianta você ser bem-sucedido do ponto de vista financeiro, profissional, acadêmico, social, e seus filhos terem o pior como herança, não herdarem nada. Não é do ponto de vista econômico, mas aqui dentro dos valores que ninguém pode tirar. Eu quero convidar você a entender
que você precisa deixar essa herdade, essa herança para os seus filhos. Afinal, nós estamos sabendo o que é que nós precisamos saber sobre as conquistas. A primeira coisa, a verdadeira conquista é aquela que deixamos de valor imensurável, além do material, os valores espirituais, bíblicos, das escrituras sagradas, do temor a Deus, valores inegociáveis, princípios inegociáveis. Essa herança eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos e para os meus bisnetos e os trisnetos e os filhos deles, que todos eles sejam em nome de Jesus, discípulos do Senhor. Você já parou para pensar, pai, mãe, mesmo na sua hora de morte ali, velhinho na cama, dando outro suspiro, você olhar para os seus filhos e os filhos dos seus filhos e os seus netos, todos eles com o coração temente ao Senhor. Que herança! Vai em paz. Porque você cumpriu e deixou a maior herança para eles. A melhor conquista para eles. Talvez você olhe para o seu bebê. Nasceu agora. Sua criança tem 2 anos, 3 anos, 6 anos, 7 anos, 11 anos. Mas ele vai crescer, ela vai crescer. Ela vai fazer família. Eles terão seus filhos. E quem serão eles? Qual é a herança? Qual é a herdade que você vai deixar? Eu não estou falando de dinheiro. Não estou falando de apartamento, de carro, de bens. Mas do temor irrestrito, na confiança e na esperança do Deus vivo. No Evangelho da Graça, que transforma pecadores em cidadãos do céu. É isso, meu irmão. É interessante que José fez isso. José e a tribo de José quase não existia. Mas os filhos assumiram como tribos. Manassés e Efraim. Herdaram. Porque foi um homem que levou Deus a sério. Você pode ter dinheiro para jogar fora. Ter amigos ao montão. Forte e inteligente. Mas isso não vai valer de nada se você não deixar a herança espiritual para os seus descendentes. Segundo, a conquista, ela tem como base o domínio do inimigo, daqueles que eu não consegui exterminar, tirar. No capítulo 16, como no capítulo 17, 2 versículos fala sobre os inimigos da terra que eles não conseguiram exterminar, expulsar. Olha aí na sua Bíblia ou na sua tela, está claramente aí o texto, olha. No verso 10 do capítulo 16. E não expulsaram aos cananeus que habitavam em Gezer, e os cananeus que habitavam no meio dos efraimitas até o dia de hoje. Porém, sendo tributário. Sendo tributário, e outras versões disso, mas porém, foram dominados. No capítulo 17, versículo 12 e 13, já fala isso dos Efraíns, né? Agora dos Manassaitas, ou da tribo de Manassés. Os filhos de Manassés não puderam expulsar os habitantes daquelas cidades, porquanto os cananeus queriam habitar no meio da terra deles. E sucedeu que, engrossando, ou seja, fortalecendo os filhos de Israel, fizeram o tributário, dominaram os cananeus, porém não expulsaram de tudo. Qual a lição? É que aquele inimigo que você não conseguiu exterminar de dentro de você, não teve como, você tem que dominá-lo. São coisas que a sua natureza carnal torna o ambiente impossível de eliminar ela por completo. Algumas coisas sim. Alguns inimigos você exterminou, você aniquilou por completo. Não existe mais, graças a Deus.
Nova criatura é. Mas existe inimigos que aqui e acolá aparecem. Aqui e acolá, pum, surgem do nada. Que é da velha natureza. Que são inimigos da herança de Deus, inimigos da vontade de Deus, inimigos da sua conquista, da sua vitória. São inimigos verdadeiros, pertinentes e reais. E agora, pastor? E agora? Cabe você dominá-lo. O que é? Seu temperamento? Você é gente boa demais, com as coisas de cabeça, sai da frente, que parece um bicho. O que é? Sua sexualidade? A sua língua? Ressentimento? Mágoa? Rancor? Amargura? Raiva de alguém? Eu não sei. São inimigos, ou não? É bom? Não, é ruim demais. Poxa, isso é ruim demais, que está dentro de mim, é muito ruim. Pronto, é um inimigo. E você não conseguiu exterminá-lo. O que é que você tem que fazer com ele? Fazer de conta que ele não existe? Deixa pra lá? Não. Você tem que dominá-lo. Você tem que se fortalecer, porque diz o texto que quando Israel se fortaleceu, cresceu, engrossou, foi lá e dominaram. Impuseram sobre ele um domínio, um jugo. Lembra da história de Caim? Caim com raiva de Deus, com raiva do mundo. Deus chama Caim e diz: Caim, o pecado está à tua porta. Cabe você dominar esse pecado. Não deixe ele dominar você. Caim não ouviu o conselho de Deus e foi dominado pelo ódio e matou o irmão. O que Israel fez, não conseguiu expulsá-lo, não conseguiu exterminá-los. Então o que é que Israel fez? Dominou eles. Colocou eles no cabeço curto. Sobre vigia. Sobre domínio. Sem muita liberdade. Porque sabe que se eles crescerem demais, eles destruirão o povo de Israel. Acaba com a festa. Então o que é que eles fizeram? Vamos cuidar. Meu irmão, minha irmã, você deve saber o que é seu ponto fraco. Você deve conhecer aquilo que é seu ponto fraco. E se você ignorar, ou fazer de conta que ele não existe, ou deixar para lá, ele cresce. Ele cresce, se fortalece e atrapalha a sua vida com Deus. E aqueles que conquistam, não são aqueles que vencem todas, mas são aqueles que têm o domínio de todas. Um dia, quando nós estivermos com o Senhor no céu, aí isso não vai ter mais não. Aí, ali não terá mais isso. Mas enquanto Deus permite que esses cananeus fiquem incrustados, entranhados no meio do povo, para que o povo fique sempre alerta, sempre atento, não vacile, não descanse, não deixe de vigiar. Pedro diz que devemos sempre estar sendo sóbrios e vigilantes, porque o diabo, o vosso inimigo, anda ao redor de vós. Existem coisas dentro de mim, dentro de você, que precisam de cuidados. Existem as brechas que eu tenho que estar atento a ela, porque é por ali que a desgraça, o problema, a aflição, o caos adentra e atrapalha toda a minha vida. O que Israel fez foi dominá-los. Como diz, pagou tributo é porque impôs um jugo e vigiava de perto, para que eles não crescessem, não engrossassem o pescoço e quisessem dominar novamente. O que você deve fazer, o que eu devo fazer, essa lição do conquistador, é que os inimigos que eu não consegui exterminá-los, eu preciso dominá-los. Vigiá-los de perto. Número 3. Ah, isso é lindo. Bonita essas mulheres, hein? As mulheres bíblicas aí, eu consegui essa imagem. Porque a conquista é um dom de Deus que independe da meritocracia ou da cultura humana. Parece um susto. Todos os líderes das tribos, fulano, beltrano, eram homens. Todos eles homens. Mas tem um herdeiro de Manassés que só teve mulheres, 5 filhas. E ele estava morrendo. E agora?
Qual vai ser a herdade? Qual vai ser a herança? Diz o texto, dos versos 3 a 4 do capítulo 17. Olha com atenção. Olhe na sua Bíblia e olha aí que está na sua tela, na sua TV, do seu telefone. Zelofeed, porém, filho de Efé, filho de Geleade, filho de Mequir, que é de Manassés, não teve filhos. Mas Zelofeed teve só filhas. Isso foram 5. Olha o nome delas. Maala, Noa, Ogla, Milca e Tirza. 5 filhas. E o interessante é que geralmente os líderes, os herdeiros, e conforme a lei judaica, a tradição, a cultura judaica, eram os homens. E agora somos 5 filhas, diz o texto. Estas, porém, chegaram diante de Eleazar, o sacerdote, e diante de Josué, que era o líder, filho de Num, diante dos príncipes, dizendo: o Senhor ordenou a Moisés que nos desse herança no meio dos nossos irmãos. E o texto diz claramente isso, que assim aconteceu. Por quê? Pela herança foi dado porque o Senhor ordenou que eu fizesse. O versículo 4 diz claramente que foi o Senhor que o fizesse. O Senhor que desse a herança. Meus amados irmãos, às vezes nós pensamos que Deus está sujeito à nossa maneira de pensar, à nossa cultura, à nossa meritocracia. Ah, fulano merece. Fulano é gente boa demais. Pense numa pessoa agradável, é bom. Porque a gente tem prazer de estar perto dele, porque é uma pessoa muito boa, uma pessoa de Deus. Merece. Mas fulano não merece não. Nós começamos a achar que Deus trata-nos conforme nós merecêssemos. E não é verdade. Porque se Deus tratasse você, a mim, conforme nós merecêssemos, qual de nós existiríamos? Sim, qual de nós? Se não for a graça e a misericórdia de Deus, nenhum de nós existiríamos. Observe no texto de que elas, mesmo sendo mulheres, dentro de um contexto que só tinha homens, e diz o texto que o Senhor ordenou que desse a ela herança, e foi dado a herança a ela conforme o Senhor mandou que desse, porque é Deus que dá, é o Senhor que dá, e independe da meritocracia humana ou da cultura dos homens. Deus faz como quer, porque Ele é Deus, e soberanamente Ele age. Meus amados irmãos, talvez aquela linhagem estava sendo fadada, condenada a não ter herança, e se misturar com as outras famílias. Mas o que me chama a atenção é que a conquista, a herdade, é um dom de Deus, motivado unicamente pela graça de Deus, e não é porque mereçamos, e nem tampouco conforme o costume e a cultura. Só os irmãos da Igreja Batista, só os irmãos pentecostais que falam a língua estranha, só os irmãos que guardam isso e faz aquilo é que são e que terão. Se prepare para quando chegar no céu tomar um susto muito grande. Você procurar algumas pessoas e não estarão ali. E estarão pessoas que você nunca imaginou que estariam ali. Por quê, pastor? É porque você não é Deus, eu não sou Deus. É a graça de Deus, e a graça de Deus não tem a ver com merecimento. Ele é tampouco conforme a cultura, o molde. Desse jeito, senão não é crente, senão não é de Deus. Por quê? Está aqui, 5 mulheres, que aparentemente não tinham direito a nada. Mas elas foram diante de Josué, diante do sacerdote, dos líderes da tribo de Israel. E o Senhor ordenou que lhe desse a herança. Eu não sei o que você fez, os seus erros, ou o pecado tão difícil e tão horrível que você cometeu a ponto de você se achar indigno ou indigna da graça de Deus. Mas desde quando a graça de Deus tem a ver com aquelas pessoas que se merecem? Desde quando a mão de Deus
é para aqueles que são bons, excelentes e ótimos. A grande verdade é que a conquista, a vitória maior da sua vida e da minha vida não é nenhuma dessas coisas materiais, mas é espiritual, é eterno, é o céu, é a vida eterna. E isso foi conquistado por Jesus na cruz. E Ele quer lhe dar isso gratuitamente. Não porque você mereça, não porque você faz parte de uma tradição, não porque você tem esse costume, ou porque sua família tem esse costume. Desde os seus pais antepassados eram assim. Não. A conquista verdadeira é aquela que Deus dá, não porque mereçamos, ou porque está de acordo com os padrões humanos e cultura dos homens. E por último, estamos terminando. As conquistas virão a partir de minha disposição em conquistá-las. Como é, pastor? Olha no texto. É bom de ver isso na Bíblia. As tribos de José, os filhos de José, que é Manassés e Efraim, vai diante de Josué, no versículo 14 e versículo 18, que eu separei aqui. Então os filhos de José falaram a Josué, dizendo: que me deste por herança só por sorte, é um quião, é um pedacinho pequeno, sendo um povo tão grande, visto que o Senhor até aqui tem nos abençoado. Ou seja, a gente é muita gente. E é muito pequeno isso aqui. Então Josué falou à casa de José, Efraim e a Manassés, dizendo: grande povo és, grande força tens, e não terás uma sorte apenas. Ou seja, não será só esse pedacinho não. Porém, as montanhas serão tuas. E ainda que os busque, ainda que é bosque, vocês vão cortá-las. E as suas extremidades serão as tuas, porque expulsarás os cananeus. E ainda que tenha carros de ferro, lembra que eu falei sobre a tecnologia da época? Carros de ferros, aqueles carros, aquelas bigas de ferro que faziam a diferença na guerra. Ainda que eles sejam fortes. Ou seja, tem a floresta, tem muito trabalho, subir as montanhas, cortar a madeira, cortar a mata, cortar as florestas, para vocês terem e ali tem os cananeus. Os cananeus, eles têm carros de ferro, têm tecnologia militar, são bem armados e são fortes. Mas ninguém resistirá a vocês. Muita gente não tem mais do que poderia e gostaria de ter, porque tem medo de simplesmente de colocar uma força a mais no trinco de uma porta que já está aberta. A terra estava ali, mas ele tinha que arregaçar a camisa, confiar em Deus e lutar. A Bíblia não ensina que a gente seja demente, que a gente não trabalhe, que a gente não corra atrás, que a gente não estude, que a gente não se esforce. A Bíblia não ensina a gente sermos dementes. A Bíblia ensina que nós sejamos corajosos. As tribos de Manassés e Efraim chegou o dia de Josué, ó, é pouca a nossa terra. Tem terra aí, tá lá. E lá tem cananeus fortes, tem tecnologia militar, mas aquilo não será nada diante de vocês, porque vocês são abençoados. Deus é... Agora vocês têm que ir. Não vai vir de paraquedas no colo de vocês. E aí nós ficamos pensando naquela pós-graduação. Nós ficamos pensando naquela conquista profissional, naquele bem, ou naquela família para Cristo. E nos esquecemos que isso às vezes precisa que eu desprenda-se um pouco. Me doe um pouco. Estou disposto a conquistar? Estou disposto a lutar? É interessante, irmãos, de que, embora seja difícil, sejam fortes, tenha tecnologia militar, tenha muito trabalho, mas desde já foi declarada a palavra de vitória. O que Deus não quer é que você fique do lado de cá e reclamando, achando que poderia, mas que você não deu um prego numa barra de sabão.
É importante que eu e você entenda de que em canto nenhum da Bíblia diz, faz tua parte que eu te ajudarei, mas está implícito em várias histórias da Bíblia. De que aquilo que o homem pode fazer, Deus não faz. Aquilo que eu posso fazer, o que você pode fazer, Deus não faz. Mas aquilo que é impossível a você, é impossível a mim, Deus faz. E Deus dá a vitória. Lembra o que ele disse a Josué, logo no começo do livro? Você lembra? Está aí na sua tela. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não temas, nem te espantes. Porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Josué e seu povo adentra aquelas terras consciente das batalhas, do trabalho, do suor, das lágrimas, do sangue, mas tinha consciência de que Deus lhe deu a vitória. Eu não sei sua história, não sei seu nome, não sei onde você mora, mas Deus quer fazer isso por você. Mas é necessário que você creia no poder de Deus. E vá à luta. Ficar acovardado, com medo, cheio de incerteza e de segurança, só demonstra uma coisa. As conquistas estão aí e você não terá. É interessante, meus amados irmãos, que ao mesmo tempo a soberania de Deus, a grandiosidade de Deus, o Deus do impossível, fazendo o milagre, nós vemos a responsabilidade humana caminhando junto. E eu queria desafiar você a se levantar, a crer de todo o coração. Como tem essa música que nós vamos assistir agora. O Grupo Plenos fala exatamente sobre isso. De descansar, de confiar, de crer, de esperar, de clamar a um Deus que é seu pastor, que cuida, que ampara e lhe dá forças. Ouça essa canção para nós orarmos. Somente uma criança querendo ser herói, alguém segundo o coração de Deus. Por amor quero servi-lo, mas sinto-me pequeno e sem qualquer valor. Por dentro só dor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. E apesar de como estou, eu me ponho em suas mãos, ouça a minha oração. Pela graça que há em Cristo, desejo anunciar a mais linda das mensagens que te inspira a voltar. Ser usado pelo Espírito é tudo que eu mais quero para mim, Senhor. Viver pra teu louvor, só por isso estou aqui, Senhor meu Deus, um humilde servo seu, ao seu dispor. E apesar de como eu estou, eu me ponho em suas mãos, ouça a minha oração. Senhor, me abençoe, alargue minhas fronteiras,
Vem, Senhor, alargar nossas fronteiras. O Senhor nos abençoe. O Senhor coloque sua mão sobre nós. Entendemos nossas limitações, nossas falhas, mas suplicamos, Senhor, a tua misericórdia, a tua bondade. Senhor, ensina-nos, Senhor, a ser conquistadores que deixa a melhor herança para nossos filhos. Heranças espirituais, de princípios espirituais. Uma herança maravilhosa para os filhos dos nossos filhos. Todos eles, discípulos do Senhor. Dá-nos essa alegria, Senhor. Quero te pedir, ó Deus, que o Senhor venha abençoar o nosso caráter, para que possamos estar sempre vigiando, sob controle, os inimigos que existem dentro de nós mesmos. Quero te agradecer, ó Deus, que mesmo sendo merecedores, o Senhor nos deu a herdade, a herança, a salvação, assim como aquelas mulheres que não mereciam e não podiam herdar segundo o costume, a tradição, a cultura dos homens. Mas a conquista, a vitória vem das tuas mãos pela graça e não porque mereçamos. E, Senhor, nos dá força para lutar, ânimo, coragem, entusiasmo, fé e esperança, com os olhos da eternidade, nos olhos do autor e consumador da fé, Cristo, para vivermos para sempre te servindo. Muito obrigado, Deus, pela palavra que o Senhor nos deu esta noite, que ela possa encontrar guarida no nosso coração e faz nós não só ouvintes, mas praticantes da tua palavra na nossa vida, no nosso dia a dia. Esta é a nossa oração, no nome que está sobre todo nome, o nome de Jesus. Amém. Nós estamos chegando ao fim, mas eu queria convidar o irmão Josinaldo para fazer o nosso momento selfie. Vem para cá, Josinaldo. Agora, no momento que nós temos a alegria de ver a foto que foi enviada, as suas selfies, para nós nos alegrarmos ao ver cada um irmão que vai mandar. Isso. A Raíssazinha, linda. Né, que é a da equipe de mídia, né, Thomas? A equipe de mídia, olha aí a equipe aqui da casa, a Ariane, o Josinaldo, aqui a equipe aqui. Olha só que família maravilhosa, linda de Jesus. E aqui a mala de ouro. A mala de ouro. E que é esse casal? Volta aí, mano. Irmão Agostinho. É? Olha que casal especial. Menino, irmão Agostinho e irmã de Janira. Deus abençoe esse casal de ouro. Tem mais alguma, Thomas? Tem. Olha aí o Cleiton trabalhando lá no Maranhão. Mandou essa foto pra gente. Deus te abençoe, mano. Estamos com saudade, viu? Casal especial. Irmão Leonardo e irmã Damian, que são de Alex. É o pai de Alex e Regina. Alex e Regina da oficina. Olha o próximo. Olha só, irmã Mundinha, saudade da irmã Mundinha e a Aline, né? Esse pessoal especial da gente. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, eu quero convidar para quarta-feira nós estamos juntos novamente para o culto de oração, 6h30, não perca, façamos parte e estejamos juntos para ouvir e louvar o Senhor. Amém? Até lá então, forte abraço. Que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós, tenha cada dia misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levanta o seu rosto e vos dê a paz. Amém. Deus abençoe a todos. Amém. E até a próxima. Se Deus quiser.